Olá pessoal, estamos começando mais um programa Conversando com a Comunidade. Eu sou Pedro Augusto Veite, engenheiro agrônomo. Junto com a colega Rogéria Flores, trabalho no escritório municipal da Emater de São José do Sul. No programa passado, ela falou sobre o sal temperado. E nesse programa eu vou ensinar vocês a como fazer o cultivo de temperos, hortas, inclusive dentro de casa. Algumas dicas de como fazer o cultivo em vasos, que pode ser diferentes tipos de recipientes, para ter plantas medicinais, temperos, chás dentro da sua casa. A gente está agora no outono, iniciando o inverno, e tem alguns cuidados que a gente tem que tomar, principalmente na escolha de quais espécies a gente vai plantar. Principalmente falando inicialmente numa horta caseira, que se faz no ambiente aberto, tu tem que cuidar das espécies que toleram o frio. Algumas espécies como batata, tomate, pepino, pimenta, elas não gostam do frio, então o cultivo dessas espécies acontece de preferência a partir de agosto, quando não há tanto frio. Já algumas outras hortaliças, como brócolis, couve-flor, repolho e alface, elas têm uma boa tolerância ao inverno. E falando dos temperos, o manjericão é um tempero que ele não tolera bem o frio. Se pegar geada, ele pode até morrer com a geada. Então, uma das alternativas é fazer o cultivo dele em vasos, que pode ser dentro da casa, da sua própria casa, e que daí você tem para usar tanto para fazer chás como para temperar a sua comida. Bom pessoal, aqui nós temos um canteiro que tem a planta de alecrim e orégano. Eu vou ensinar para vocês a como fazer muda a partir de uma planta já estabelecida. É bem simples. Do alecrim você vai retirar um ramo e tu vai fazer a limpeza dos raminhos que estão para baixo. E assim você pode fazer de vários raminhos. Tu só vai retirando. Daí aqui nós temos vários raminhos que podem virar muda. A muda, essa aqui, tu tem duas alternativas de fazer muda que eu vou mostrar mais na sequência do vídeo. Bom, aqui a gente está com a planta do orégano e eu vou ensinar a mesma coisa, o mesmo processo. Tu vai retirar o raminho e vai tirar as folhas da base, e assim tu vai ter algumas mudinhas da planta da sálvia, e o processo é bem semelhante. E esse aqui já tem, na verdade, retirando o galinho, já vai ser possível fazer uma muda a partir dele, colocando na terra, enraizando, vai gerar uma nova planta. Aqui nós estamos com uma planta de tomilho, que na base do canteiro vai ser possível retirar as mudinhas que vai criando na base. Diferente dos outros, esse aqui já tem as raízes na base de onde está a planta. Então o enraizamento é mais fácil, porque ela já está com a raizinha e é só colocar na terra. Aqui nós temos uma floreira que pode ser feito em diferentes recipientes, né? Mas eu peguei esse exemplo aqui, que é uma floreira que vai caber 3 mudas. O primeiro passo
é aqui no fundo colocar pedrinhas para facilitar a drenagem. Uma coisa muito importante é a questão da drenagem quando a gente faz o cultivo de plantas em vaso, porque tem que ter uma boa drenagem e o primeiro passo é esse aqui, que a água ela vai drenar com mais facilidade, evitando que o substrato fica muito úmido. E o que a gente vai colocar aqui dentro? A gente vai misturar terra e composto, porque se eu utilizar, e o composto aqui, porque se eu utilizar só a terra, ela retém muita umidade. Por isso, então, tem que fazer a mistura misturar a terra, seja ela com areia, com composto, com restos de folha. Tu tem que usar um material que vai deixar a terra mais porosa e não vai reter tanta umidade. Bom, pessoal, aqui nós temos já a terra misturada com o composto. Depois de misturado, é só ir colocando no recipiente. Aqui nós temos já o vaso completo com a terra, com o substrato, e nós vamos plantar 3 mudinhas. Essas mudas foram adquiridas já prontas, né, em lojas agropecuárias. Vamos plantar 2 dessas, a salsinha e a cebolinha. E aqui nós temos também mudas que a gente retirou de um canteiro, que também vamos fazer o plantio. Essas raízes, essas mudas aqui, essas estacas, já tem a raiz na base. Então, essa aqui é do tomilho, é só fazer o plantio delas colocando diretamente no solo, enterrando as raizinhas. Elas têm um hábito que elas ficam caídas dentro do vaso, por isso a gente vai poder fazer o plantio de duas no mesmo canto do vasinho. Aqui nós temos a mudia de manjerona e tu vê que ela tem um volume maior, né? E daí é só fazer a covinha no canteiro e fazer o plantio. Quando tiver quando tiver um saquinho, é importante fazer um buraco que seja mais ou menos do tamanho do torrão da muda que tu vai fazer o plantio, que quer se fazer o plantio. Se coloca a muda e se faz uma compactação, e depois, muito importante, é molhar assim que fizer o plantio da mudinha, tu molha bastante para que esse torrão ele fique na mesma umidade do substrato, da terra que está no canteiro. Assim, as raízes não vão ficar apenas nesse torrão e vão se espalhar por todo o seu canteiro de flor. E aqui está pronto o primeiro canteiro. Aqui a gente tem outras alternativas para se fazer o plantio, como pode ser utilizado inclusive uma caixa de madeira
Como ela é bastante furada embaixo, tem bastante aberturas, em vez de colocar pedra, pode-se colocar um plástico, uma sacola plástica, para evitar que a madeira umedeça muito e apodreça. E o sistema é o mesmo. Tu pode utilizar diferentes recipientes. E tem que cuidar também a questão do tamanho das mudas que vai fazer o plantio. Que nem nessa caixa ela tem um volume de solo, comporta um volume maior que o outro recipiente que a gente usou, que é a floreira. Então, mudas como o manjericão, o alecrim, alho poró e sálvia são plantas grandes. Então tem que ter esse cuidado de não colocar num recipiente muito pequeno. Mas pode-se utilizar qualquer recipiente que tu tiver disponível para fazer o plantio. Vai da criatividade de cada um. Bom, pessoal, aqui temos um outro recipiente que já fiz plantio das mudas de saquinho e eu vou ensinar a fazer o plantio quando você pega elas de estaca. E é aquela que eu ensinei de tirar as folhinhas, né? Tem dois jeitos que pode se fazer. Colocar a estaca diretamente na terra, só que daí tem o cuidado que tu tem que molhar todos os dias essa mudinha para ela poder enraizar. Um outro jeito de fazer quando essa muda com a estaquinha é colocar ela num recipiente com água. Importante trocar essa água a cada 2, 3 dias. Tu troca ela e ela vai demorar mais ou menos uma semana para criar a raizinha. E daí, quando tu vê que já formou a raiz na lateral da estaquinha, tu faz o plantio e daí é a garantia de 100% de pega. Já aqui eu coloquei mais de uma, já prevendo que uma delas pode morrer por não enraizar. Aqui nós temos o orégano, e é o mesmo sistema, com a estaquinha, vai colocando ele, colocando direto, e sempre cuidando na questão da rega, de molhar ele todos os dias para ele enraizar bem. E por fim, a sálvia também já pegamos, já é uma muda de galinho, também colocando diretamente no solo. Em relação aos distanciamentos também, quando for colocar, sempre prevendo uma distância dentro do canteiro, porque essas mudas vão crescer e daqui a pouco vai ficando pequeno. Então, tem que fazer bem espaçado. Também podemos utilizar garrafa PET para se fazer. Se faz o corte em cima, embaixo se faz uns furinhos para drenar, se coloca um pouco de brita, algumas pedrinhas e se coloca a terra. Importante fazer os furinhos embaixo e colocar as pedrinhas para auxiliar na drenagem. Depois, o processo é o mesmo. Coloca a mudinha aqui e planta. O ideal, quando for em garrafa PET, usar algum temperinho, uma salsinha, uma cebolinha, que ela não vai criar uma muda tão grande assim como manjericão e sal. Mas aqui fica como exemplo. E depois disso, é só fazer molhar elas, molhar bem, e depois molhar a cada 2, 3 dias. Uma técnica interessante de saber se tem que molhar ou não é tu colocar o dedo no substrato e ver se ele está úmido ou não. Se ele estiver mais seco, é sinal que pode irrigar. O cuidado com a umidade é muito importante, principalmente agora no inverno, e muitas doenças são favorecidas pela umidade. Então,
não se deve molhar em excesso para favorecer, para evitar que as plantas fiquem doentes. Outro detalhe interessante dentro de casa é buscar um lugar que tenha bastante luminosidade. Não pode ser um lugar muito escuro preferencialmente uma luz indireta, não batendo tão forte nos temperos. Uma luz indireta, ela favorece ou que pegue só uma parte do dia, favorece, porque a planta precisa de luminosidade para se desenvolver dentro de casa também. E proteger dos ventos, principalmente vento frio, né, porque tem algumas espécies, e nem o manjericão, que eles não toleram bem o frio. E fora isso, cuidados básicos, e manter uma umidade não excessiva, que vai ter uma boa colheita dos temperos dessas plantas medicinais.